Pessoal, vamos lá, né? 2 direitos fundamentais já foram, vida e igualdade. Esses 2 direitos talvez sejam os mais doutrinários, aqueles que a gente precisava falar mais, conversar mais, né? Divagar um pouco mais para você conseguir entender melhor. Todas as nuances envolvendo tanto a igualdade como o nosso direito à vida. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos incisos do artigo 5º e eu vou conversar com vocês em grupo. Olha só o que foi que eu fiz. Eu separei o grupo dos remédios constitucionais. Você ainda que não viu direito constitucional, nós temos algumas ações que protegem os direitos fundamentais. E quando o seu direito fundamental está doente, a gente usa um remédio, né? Remédio constitucional. Que é o mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, enfim. Eu separei isso para a gente ver por fim, tá? Antes da gente ver os remédios constitucionais, nós vamos analisar todos os direitos fundamentais que estão aí no artigo 5º. E aí eu separei por grupo. Nós vamos ver o grupo das liberdades, nós vamos ver os grupos dos direitos fundamentais envolvendo propriedade, nós vamos ver o grupo dos direitos fundamentais envolvendo segurança pública. E os demais direitos fundamentais a gente vai ver separadamente, que em via de regra vai levar em consideração direitos mais procedimentais, mais processuais, tá? E aí a gente analisa no finalzinho o restante dos temas envolvendo direitos fundamentais. Por que eu estou agrupando? Que é para você conseguir pegar bem a premissa básica desses direitos, né, nesses grupos. Como eu te falei, a liberdade, a premissa básica é não haver autorização, é ter você como o grande detentor do direito e aquele que executa, o Estado não participa, enfim, todas essas características são comuns a esse grupo. Eu separei em grupos justamente para você conseguir absorver da melhor forma, tá certo? Eu vou começar com vocês pelos 3 primeiros direitos fundamentais. Não estão inseridos em grupo, nem em liberdade, nem em segurança, nem em propriedade. São 3 direitos fundamentais que estão aqui logo no início do artigo 5º e que a gente precisa conversar um pouquinho. São bem simples, nada demais, é só para você ter uma ideia melhor do que eles tratam, tá? Mas, na grande maioria desses direitos fundamentais nós vamos tratar aqui, pessoal, o texto constitucional basta. Quando não bastar, eu vou falar para você o que é doutrinário, o que está em livro que você precisa saber e o que está na jurisprudência que você precisa saber, tá? Mas vamos colocar aí 80% dos incisos do artigo 5º, basta a leitura do texto constitucional, tá bom? Então vamos aqui, acompanha comigo, olha só. Direitos fundamentais, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais, tá? Tanto em direitos como em obrigações, nos termos desta Constituição. A princípio, se você olhar para esse inciso da Constituição, sem saber daquelas características gerais que a gente viu na nossa aula passada, você vai pensar que não pode haver nenhuma distinção entre homem e mulher, que não pode ter nenhum tratamento diferenciado entre homem e mulher, quando, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de um desdobramento do direito à igualdade, só que voltado para homens e mulheres. Tudo aquilo que eu te falei da nossa igualdade real, de às vezes ter que diferenciar para poder igualar, ter que diferenciar aquelas questões onde a gente tem uma certa vantagem para uma parte ou para outra, entregando uma outra vantagem, uma outra prerrogativa para que haja paridade nas armas, se aplica aqui para esse inciso. Então, homens e mulheres são sim iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, ou seja, visando a igualdade real entre eles. Se houver uma diferença muito grande, que prejudica o exercício do direito, seja pelo homem, seja pela mulher, nós vamos ter aqui a necessidade de uma intervenção, a necessidade de uma discriminação positiva para entregar a eles uma paridade de armas e, obviamente, a igualdade real no exercício daquele direito. Então, essa ressalva final, nos termos desta Constituição, já está dizendo que a Constituição pode trazer diferenças, que a Constituição pode trazer política discriminatória para a inclusão daquele que tiver, né, em desvantagem, ok? Inciso 1º, portanto, pode checar aí, ó, tranquilo, já foi. Inciso 2º. O inciso 2º e o inciso 3º são direitos que a gente pode pensar, a gente tem que raciocinar de forma negativa, tá? Olha só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Constituição já está falando que qualquer pessoa que seja, só faz ou deixe de fazer alguma coisa se tiver uma lei obrigando, para ela deixar de fazer ou para ela fazer algo. Então, nenhum tipo de obrigação, seja para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa, pode sair da boca de um administrador, pode sair de um mero regulamento. Tem que ter uma lei dizendo para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É essa a noção do nosso inciso 2º. E vejam, se a Constituição disse só por lei você é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, esse texto da Constituição já está valendo. Artigo 5º, inciso 2º, 5 de outubro de 88, a partir daquele dia, você só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver uma lei lhe impondo aquilo ali. Se não tiver uma lei lhe impondo aquilo ali, você pode dizer, não faço. Por que você não faz? Porque não tem uma lei me impondo essa obrigação. Porque não tem uma lei mandando eu deixar de fazer. Porque não tem uma lei mandando eu fazer. Então, eu não preciso seguir
essa conduta se não tiver uma lei determinando aquilo ali. Ou seja, basta o texto constitucional para você estar resguardado, que só faz ou deixa de fazer algo se tiver uma lei determinando aquilo ali. Para quem ainda não viu a eficácia das normas constitucionais, porque nós ainda vamos ver, eu já estou aqui trabalhando essa ideia. O texto constitucional basta por si só para te garantir que tu só faz ou deixa de fazer algo se for em virtude de uma lei, determinando que tu faça ou deixe de fazer algo, só esse inciso segundo já basta? Basta. Se já basta, é uma norma de eficácia plena, tá? Vamos conversar com isso mais na frente. Inciso terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, você não vai ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Mas olha só, eu vou ter que ter uma política pública de proteção. Algo que esteja proibindo a tortura, determinando inclusive o que é tortura. Você sabe o que é tortura? Tortura, para mim, é ver uma barata solta andando no meio da rua. Pronto, Ave Maria, aquilo ali é uma tortura gigantesca. Eu sei que é inofensivo, que eu posso pisar com o meu pé, que eu posso esmagar, mas é uma fobia que, para mim, basta uma barata caminhando na minha mão, aquilo ali já é tortura, não precisa mais do que isso, né? Mas a lei vai ter que definir o que é tortura. Então, eu não posso dizer que esse inciso aqui, por ele, já vai me garantir que eu não vou ser torturado. Porque, além dele, eu vou precisar dar uma sanção para aquele que me torturar, para que todas as pessoas estejam, de alguma forma, né, não incentivadas e coibidas de praticar tortura. Ou seja, não basta por si só. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano degradante. Proíbe a tortura, proíbe o tratamento desumano degradante. Mas não proíbe, não diz como que isso aí vai estar proibido, né? Se é por crime, qual é a sanção, o que é tortura, o que é tratamento desumano degradante. Se ainda tem perguntas para serem respondidas, isso é uma norma de eficácia limitada, tá? Vou te explicar melhor mais na frente, mas é só para você já ir pegando. Se o texto da Constituição, por ele só, valer norma de eficácia plena. Se o texto da Constituição precisar ser detalhado, exemplificado, explicado, aí é uma norma de eficácia limitada, tá? Mas na frente você vai deixar isso aqui, ó, com toda a tranquilidade do mundo, clara e evidente na sua vida. Isso aí eu te garanto, tá certo? Com todas as minhas forças, com todo o meu conhecimento, com toda a tranquilidade do mundo, você vai aprender de uma vez por todas normas de eficácia plena e limitada. Por enquanto, eu quero que tu pense só nisso daí. Mais na frente a gente detalha, tá? Então, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Outra observação que eu tenho para fazer. Quem for fazer prova de polícia e tiver dissertativa, eu não estou falando para a prova objetiva, quem for fazer prova de polícia e tiver dissertativa no meio, existe uma certa corrente doutrinária que defende que essa aqui é uma regra absoluta. Que não há nenhuma espécie, nenhuma forma de exceção para torturar alguém ou trazer um tratamento desumano degradante, tá? Diz essa corrente que esse direito aqui, que esse inciso terceiro, ele não pode ser relativizado. Eu discordo veementemente, toda a doutrina constitucional discorda também. Isso daqui é uma posição, tá, do direito penal, que vê esse inciso terceiro como não como um direito fundamental, mas como uma regra que não pode ser excepcionada. Acontece que para o direito constitucional, isso aqui também é relativo. Para o direito constitucional, o que a gente entende hoje, realmente não tem nenhuma exceção. Mas mais na frente, a lei poderá criar uma exceção se for para garantir a vida, se for para garantir a segurança pública, se for para garantir, enfim, outros direitos fundamentais que de alguma forma estejam mais importantes do que, né, a ausência de tortura ou de tratamento desumano ou degradante. Hoje a gente não consegue pensar em nada, mas digamos que o Brasil seja cometido por essa onda de terrorismo. E aí tem uma lei que permita o uso, né, da tortura para poder receber informações de terrorismo. Isso aí é exemplo, inclusive, usado pela doutrina penalista para dizer que nem nesse caso caberia tortura, né? Mas nós não podemos falar isso com total absoluta certeza. Até mesmo porque nós temos um sistema, e esse sistema ele tem que ser interpretado como um todo. E os direitos fundamentais, eles são sim relativos, até hoje é visto como relatividade, tá? E dentro dessa relatividade eu posso sim incluir uma exceção, desde que, e é esse o ponto-chave, tá, no teu argumento, desde que seja para garantir um outro direito fundamental. É quando eu tivesse um choque entre direitos fundamentais e aquele em que eu estou visualizando seja mais importante do que a integridade física do indivíduo, ok? Não posso dizer que a integridade física do indivíduo é algo absoluto, porque eu posso ter uma situação que justifique, pela proteção de um outro direito fundamental,
relativizar essa integridade física pela tortura e pelo tratamento desumano degradante. Isso é uma corrente, tá? Isso é uma corrente de direito constitucional. Há divergências? Há. Para a tua prova, direitos fundamentais são sim relativos. Eu estou falando, no comecinho eu te disse, se você for fazer polícia e tiver uma prova dissertativa, aí você pode defender os dois argumentos. Nosso direito constitucional diz que é relativo desde que seja para garantir a prevalência de um outro direito fundamental. Para o direito penal é absoluto, porque isso aqui transcreve uma regra e não um princípio, e regra não pode ser relativizada, tá? Essa é a corrente penalista, ok? Continuando aí. Vamos lá para o nosso primeiro grupo, os nossos direitos fundamentais que tratam de liberdades, os principais direitos fundamentais. Vamos conversar sobre eles, olha só. Manifestação de pensamento, liberdade de manifestar o seu pensamento. Pessoal, manifestação de pensamento, ela não necessariamente precisa ser verbal. Ela pode ser por escrito, ela pode ser verbal, ela pode ser por gesto, ela pode ser por por um símbolo. Nada precisa seguir uma mesma forma de manifestação de pensamento. Você manifesta seu pensamento com uma faixa na sua sacada, na sacada do seu prédio. Você manifesta seu pensamento com um símbolo, com gestos. Você manifesta seu pensamento com palavra. Você manifesta seu pensamento por escrito. Você manifesta seu pensamento através do direito de reunião, né? Marchando em vias públicas, enfim. A forma de manifestar o pensamento ela é livre, como também é livre a própria manifestação de pensamento. E entendam o que é manifestação de pensamento. Manifestar o pensamento é dizer o que você pensa sobre algo. É o que você pensa, não foi o que fulano lhe disse. É o que você acha sobre aquilo ali. Muito embora você possa usar como fundamento as informações do fulano, mas você está manifestando a sua conclusão. É como eu acabei de dizer para vocês, o direito fundamental, ele é relativo. Eu que estou manifestando meu pensamento, mas eu estou aqui, de alguma forma, fundamentando meu pensamento em cima de informações doutrinárias. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas é diferente de eu dizer, olha, o fulano fala que o direito fundamental é relativo. Eu não estou manifestando meu pensamento, eu estou propagando uma informação. Manifestar o pensamento é dizer o que você acha, tá? Isso acontece muito em noticiários quando não há informações verdadeiras, concisas ainda. E aí o jornalista chega em alguma conclusão e fala, olha, a princípio, no meu ver, pelo que eu estou analisando, sempre tem essa ressalva. Eu acredito que tenha acontecido uma explosão. Eu acredito que tenha acontecido aquilo outro. Ou então eles não chegam nessa conclusão e vão falar só assim. De acordo com as primeiras informações, aparentemente, a polícia entende, ou o corpo de bombeiros entende, e aí ele está propagando informação. Coisas distintas no mesmo meio de comunicação, tá? Então, lembre-se sempre, manifestar pensamento é dizer o que você pensa, tá? Portanto, tá aí o nosso inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, diga o que você pensa, mas arque com as consequências. Seja homem, né, para assumir o que você pensa. Então, assuma seu pensamento e diga que esse pensamento é seu. Seja por escrito, seja por palavra, seja por gesto, seja por que for, se identifique. Não pode o anonimato. Por quê? Por conta do nosso inciso 2º, nosso inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Então, olha a primeira coisa que a gente está falando. Caso a sua manifestação de pensamento venha a ferir algum direito, é assegurado o direito de resposta. Aquele indivíduo sobre o qual você está manifestando seu pensamento, ele pode sim responder àquelas suas afirmações. Mas, além do seu direito de resposta, ele também poderá ter direito a uma indenização, seja pelo dano material ou moral à imagem. Então, o direito de resposta ele é acumulável com a indenização. Cabe àquele que tem o direito de resposta e a indenização decidir se quer só o direito de resposta, se quer só a indenização ou se vai acumular os dois. Cada um decide como vai melhor exercer o seu direito. Então, eu posso optar por só dar o direito de resposta, pedir só o direito de resposta, como eu posso pedir só a indenização, como eu posso exigir os dois. Além disso, pessoal, a minha indenização ela pode acontecer para indenizar um dano material, um dano moral e um dano à imagem. A Constituição ela não ia elencar e citar 3 tipos de danos se eles fossem a mesma coisa. Então, dano material é uma coisa, moral é outra e a imagem é outra. E ainda, esse ou, tá? Ela não está dando alternativa. Esse ou, na verdade,
ele equivale, no exercício do direito, a um I. É aglutinativo. Você pode exigir a indenização material, moral e a imagem. O que a Constituição está dizendo apenas é que, além do direito de resposta, você pode exigir uma indenização por dano material, moral ou a imagem. Mas isso não quer dizer que você vai ter que escolher uma ou outra. Porque se o dano existir, a indenização pode sim ser acumulada. Mas se você quiser pedir só um dano material, você pede. Só um dano à imagem, você pede. Ou só um dano moral, você pede. Mais uma vez, cabe ao indivíduo decidir como exercer o seu direito. Dano material, pessoal, isso aqui é importante que vocês entendam logo de cara, para a gente mais na frente conversar sobre isso mais aprofundado. O dano material ele pode acontecer de duas formas, tá? De forma emergente, ou seja, com uma diminuição do seu patrimônio atual, tá? Você sofreu uma diminuição do seu patrimônio, ou em forma de lucros cessantes. Ou seja, você deixou de ganhar. Ou o seu patrimônio foi afetado materialmente, houve alguma avaria ou algum dano, quebrou o retrovisor do seu carro, o galpão foi inutilizado, enfim, perdeu seu emprego, tá? Ou você deixou de ganhar. Você diminuiu a demanda da sua empresa por conta daquelas afirmações, lucros cessantes, tá? A minha empresa estava valendo 1 milhão, hoje vale só 200 mil, por conta daquelas afirmações, dano emergente, o patrimônio que foi diminuído. Então, se o seu patrimônio atual é tanto e por conta daquelas afirmações ele foi diminuído, dano emergente. Se você deixou de ganhar algo mais na frente por conta daquelas afirmações, lucros cessantes, tá? Então, são as duas modalidades aqui de dano material. Dano moral também precisa ser analisado, pessoal. O dano moral, ele vai indenizar uma violação à honra do indivíduo. Essa honra, pessoal, ela se revela de duas formas. Uma honra subjetiva e uma honra objetiva. A honra subjetiva é aquilo que você pensa de você mesmo, né? Você pode ter a maior de todas as piriguetes. Se ela entender dela mesma que ela é uma pessoa correta, moral, enfim, que não tem nenhum fato que desabone a sua conduta, que ela é uma mulher séria, fiel, enfim, isso tudo é concepção dela. Não importa a forma como ela se veste, como ela dança, como ela aparece na televisão. Se ela tiver essa concepção dela, né, e for o comportamento dela, a honra dela vai ser abalada toda vida que alguém vier e falar o contrário, tá? Subjetivo, é uma dor moral que se sente. Agora, a honra ela também pode ser abalada de forma objetiva, de acordo com o que a população, de acordo com a sociedade pensa sobre aquela pessoa. Se essas afirmações abalarem não só apenas o que a pessoa pensa, mas o que a própria sociedade pensa sobre aquela pessoa, nós vamos ter aí também uma violação à honra, uma indenização por dano moral. Ao contrário do que acontece com dano material, tá? Nós não temos aí as duas indenizações. No dano moral, você vai ser indenizado com abalo à sua honra. Seja essa honra abalada de forma subjetiva ou objetiva, tanto faz. A indenização é uma só. No dano material, você pode ter as duas indenizações, por lucros cessantes e por danos emergentes. Junta-se e vira aí uma indenização por dano moral. A honra não, basta que você prove uma violação à honra objetiva ou à honra subjetiva, tá? E você já vai ter aí uma caracterização de um dano moral, tá bom? Obviamente que é algo impossível de se provar, os tribunais não dispensam essa prova. Tem apenas um pouco de bom senso, né? De diferenciar o que são meros dissabores da vida, né? Aquilo que você já está, de alguma forma, afeta acontecer com você, enfim, ter uma conta que não foi paga, ter uma discussão do trânsito, ter um desentendimento com um colega, isso é normal de acontecer no dia a dia, e outras coisas que vão além do que seria normal, do que seria um mero dissabor da vida. E é isso que vai além que você pode ser indenizado. Então, você não vai ser indenizado por qualquer tipo de perturbação. Você vai ser indenizado por aquilo que vai além de um normal, além de algo que seja aceitável, né, socialmente, ok? Então, aí, honra, portanto, subjetiva, objetiva. Vale a pena que a gente já destacar, pessoal, que dentro dessa divisão de honra subjetiva e objetiva, inclui-se aqui a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, tá? Porque apesar da gente pensar que a honra é algo minha e que eu é que vou sentir aquela dor, eu é que vou sofrer com aquela afirmação e por conta disso, somente pessoa física pode ter esse abalo, pessoa jurídica não pensa, não sente, não chora, não poderia sofrer esse abalo, isso aí é uma afirmação referente apenas à honra subjetiva. Porque a honra objetiva, toda a sociedade tem
uma análise de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Você vai comprar uma marca, você tem uma concepção de qualidade daquela marca. Tanto é que hoje nós temos a ISO 9001, 9002, 9003, 9004, 9020 para atestar a qualidade de um serviço, para atestar a qualidade de um produto, né? Você tem, por exemplo, empresas que são renomadas de uma forma que o produto é o nome da empresa, né? Você pega a palha de aço e pensa logo em Bombril, justamente por conta dessa ideia de renome, né, de conceito de qualidade que a sociedade tem. Nós temos também, pessoal, uma situação onde aquela marca tão boa, maravilhosa, pode cair em faturamento de produção e em conceito, né, como é que a gente pode dizer, né, no nível de aprovação pela sociedade, por conta de uma afirmação, por conta de um fato que venha, porventura, envolvê-la. Eu gosto muito de citar um exemplo concreto, que não foi, né, nada falacioso, nada de mentira, foi real, aconteceu mesmo, não houve a violação à honra nenhuma, porque houve prova de que aquilo ali aconteceu, com a questão do leite Parmalat, né? A Parmalat era uma marca famosíssima, quem nunca quis aqueles bichinhos Parmalates, né? Eu chorava pelo coraçãozinho do urso, né? Aquele ursinho que tinha, enfim, o Parmalatzinho, Ave Maria, era um sonho de criança, até hoje não consegui o ursinho, mas tudo bem, a gente né, se levanta, outras coisas vão sendo mais importantes, a gente vai sobrevivendo. Mas aquilo ali, pessoal, era uma propaganda que não só levou a Parmalat a uma marca reconhecida, mas como consolidou. Na verdade, acho que houve foi um reconhecimento, né, da qualidade do produto laticínio da Parmalat. E aí veio aquela denúncia, né, comprovada que havia uso de substâncias químicas inadequadas para o consumo humano para a conservação daquele leite. E, pessoal, lá se foi, né, por água abaixo. Hoje nós vemos raramente a Parmalat com grande, né, destaque no supermercado, muito embora a coisa já esteja aí caminhando para poder modificar esse cenário, a gente já vê uma força maior. Há 5 anos atrás era bem, né, mais escasso os produtos, justamente porque todo mundo tem um direito, né, a se reerguer e aprender com seus próprios erros. Então, dentro dessa noção do que pode acontecer com uma pessoa jurídica em elevar ou diminuir o seu patrimônio, em elevar ou diminuir o seu conceito social, tudo isso a gente pode pensar através de afirmações em ofensa à honra, né? Ou ofensa em dano moral ou em dano material, tá? Tudo isso vai variar de acordo com o caso concreto, a forma como foi colocado, enfim, tudo aquilo lá que a gente já viu em outras situações, ok? E a imagem, pessoal, é aquele dano que a gente vai sofrer toda vida que você tiver a sua imagem física, a sua representação física, a sua figura, né, usada de forma indevida, seja para lhe beneficiar ou não. Se não houver a sua autorização, você pode sim pleitear aí um dano à imagem, porque a imagem, o dano à imagem independe do benefício. Como assim? Outro exemplo que eu gosto de dar, que foi um cliente meu que aconteceu com ele, ele permitiu o uso do sorriso dele por uma revista, tá? Uma revista científica odontológica, para poder mostrar um caso concreto do tratamento que ele teve. E aí, em uma cidade do Brasil, aquele sorriso dele foi usado para poder fazer uma propaganda de um plano odontológico. Vejam que em momento nenhum colocaram esse meu cliente de uma forma pejorativa ou discriminatória, nada. Pelo contrário, é um grande elogio, né? Você ter o seu sorriso veiculando uma propaganda de plano odontológico. No entanto, o uso do seu sorriso foi indevido, porque ele autorizou para uma revista científica, para a publicação de um caso científico que envolvia, né, um tratamento dental que ele tinha feito. Em momento nenhum ele permitiu que ninguém ganhasse dinheiro com aquilo ali. Sem falar que aquele plano odontológico não se responsabilizou pela qualidade do tratamento, né? Ainda tem mais essa falácia aí no meio que foi alegado. Mas enfim, como o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a imagem ela é ferida independentemente de haver ou não uma violação à honra do indivíduo, porque são coisas distintas. A imagem, o dano à imagem, ele se configura pelo uso não autorizado da imagem daquele indivíduo. Acabou, não precisa mais do que isso, tá? Não precisa aí estar em uma situação pejorativa de forma alguma, porque aí a gente acumularia com o dano moral, com o dano à honra, ok? Então, dano material, dano moral, dano à imagem, já aqui terminamos. Então, manifestação de pensamento, qualquer um manifesta seu pensamento, fala o que quer, mas arca com as consequências. Por isso é vedado anonimato. Por isso é necessário aí, né, se identificar
E está aí a Constituição assegurando o direito de resposta, além da indenização, cabe ao indivíduo exercer os dois ou separadamente, e essa indenização pode ser por dano moral, material ou à imagem, né? Podendo cumular os três, dependendo da circunstância que envolva aquele caso concreto. Fechamos, pessoal?